meu nome é José Ricardo e eu venho aqui compartilhar com vocês a minha pesquisa que se chama Do Estado de Natureza e Associação, o papel do conflito e seus desdobramentos. Bom, o conflito e a violência sempre estiveram presentes na vida dos homens em todos os seus momentos, inclusive utilizando a segunda para a resolução da primeira, desde a busca pela sobrevivência no homem primitivo, entre aspas, passando pelas diversas guerras travadas pela humanidade e, mais recentemente, nas configurações da democracia representativa, o conflito está presente como um pressuposto estruturante onde as diferenças conseguem existir, às vezes harmonicamente, às vezes não. Thomas Hobbes deu no âmbito de seu tempo a tendência pela busca de poder desenfreado pelos indivíduos, estruturante do modelo de sociedade de mercado possessivo sugerido por Macpherson e estruturado por ela, causadora de conflitos e violência potencialmente infinita e total. Dessa sociedade, Hobbes deduz estados de natureza humana, um suposto universal onde todos entrariam inevitavelmente na guerra de todos contra todos. Georg Simmel, para além da associação como objeto fundamental de sua sociologia, vê nestas relações a pedra angular da construção da sociedade. Para ele, entretanto, o conflito possui papel ambivalente, pois não constitui apenas algo negativo que destrói a sociedade, mas faz parte dela e a constrói, nos diversos tipos de relações que os homens estabelecem entre si. René Girard verá a violência como algo de que os homens sentem a necessidade de expurgar a todo momento pelo perigo que ela representa e por sua característica da potencial vingança infinita gerada por uma violência primeira. Contraditoriamente, esse potencial ciclo infinito de violência precisaria ser parado por uma violência última, impossível de ser vingada, podendo ser representada pelo poder soberano do poder judiciário. Esta pesquisa se dedica a compreender o papel do conflito e da violência, latente ou manifesta, na sociedade e como ela pode ser instrumentalizada e utilizada como justificativa para os mais diversos fins, a partir de pesquisa bibliográfica e análise textual qualitativa e comparativa de textos sobre a natureza humana e a sociedade moderna, seguidas de obras sobre o conflito e a violência. Bom, de acordo com Hobbes, o homem possui uma tendência natural ao desejo do poder, sendo este um meio para obter algum bem futuro. Como sugerido por Macpherson, tal ideia de natureza humana foi elaborada por Hobbes a partir da observância dos homens numa nova configuração social, possessiva, que entende o indivíduo como possuidor de suas capacidades, contexto que seria típico na Inglaterra do século XVII. Hobbes não pensa apenas no indivíduo inserido no momento em que nos analisa, mas também na situação hipotética onde eles não observariam as regras postas pelo soberano. O estado de natureza não seria, portanto, natural, mas uma hipótese dos homens de sua época sem o poder superior que os contivesse em seus desejos naturais. Tendo o poder de a tudo usufruir utilizando da razão para a defesa da própria vida, nesse estado de natureza, a violência não possuiria qualquer obstáculo. Mas ainda assim, se todos os indivíduos possuem os mesmos direitos naturais e capacidades medianamente iguais, isso os colocaria em guerra de todos contra todos, contrariando a busca pela paz, que também é o desejo de todo homem. Além da simultaneidade do estado de guerra em Hobbes, para Girard, uma das características da violência é o seu potencial infinito. Uma violência gera sempre uma violência posterior, que é a vingança, e possui um potencial destrutivo, principalmente se tratando de sociedades menores, onde um surto de violência pode terminar um grupo. Uma das características é a capacidade que ela tem de atingir outros que não sejam aqueles que despertaram o desejo da violência, ou seja, inocentes. Assim, não despertar a violência seria o melhor caminho, e caso seja deflagrada, já que sempre existe a possibilidade da violência espontânea, deve ser o mais rapidamente contida. Para este autor, os conflitos ocorrem pois os homens possuem desejo mimético, que é uma relação tripla entre o sujeito, o objeto do desejo, e o modelo, sendo o último o que ensina o que deve ser desejado para o sujeito. Quando ambos ou muitos desejam o mesmo objeto, eles acabam entrando em conflito. Em Simmel, as estruturas sociais não são feitas apenas pela associação pacífica e ou coordenada entre os homens. O conflito tem um papel importante, que não só precede, como participa dessa construção e permanece em todo momento de sua existência. Ela opera um papel de unitarização a partir da destruição do outro, como a reação do corpo diante de uma doença na tentativa de expeli-la. Se esse conflito for apenas um meio para atingir um fim,
ele pode e deve ser restringido e evitado, sendo substituído por outras medidas. O conflito possui uma natureza dual de elementos que trabalham entre si e contra si, análogas às paixões de Hobbes, aos apetites e aversões dos homens. Mas o conflito que pode ser destrutivo na dimensão dos indivíduos não tem o mesmo resultado visto de um olhar macro da sociedade, podendo ser visto, por exemplo, nas configurações econômicas. A sociedade de mercado possessivo direciona o desejo dos homens e, consequentemente, os seus conflitos, para uma forma de competição controlada onde todos possam buscar a satisfação para suas paixões de forma contida e regulada. A competição econômica que atinge todos os homens nesse modelo de sociedade redireciona os desejos que o homem tem de buscar mais poder sobre os outros, supostamente trocando uma violência mais visceral e intestina, ou seja, natural, por uma controlada e com regras, que seria do mercado capitalista. Tendo saído do estado de natureza através do contrato, os homens se submetem a um soberano que, diante da violência, pode usar a violência que agora é exclusiva do Estado. Esta violência estatal, no entanto, ao contrário da vingança, seria racionalizada, dominada e limitada, uma violência que se denomina justiça, que, ao mesmo tempo, cura e previne violências futuras. O dano é causado buscando a obediência dos homens. Então, o conflito não é de fato eliminado com a criação do soberano, mas pressupõe que ele continuará existindo, mas o próprio soberano agora é quem tem o papel de resolvê-los. Pode-se ver a busca da unitarização desde o pacto feito entre os homens para fugir da violência e buscando uma vida tranquila em Hobbes, na construção das configurações sociais dos homens a partir da associação e do conflito em Simmel e da fuga da violência infinita e destruidora para manter a coesão social em Girard. O soberano de Hobbes, o Estado forte presente dentro da economia, regula a competição entre os homens para que saciem o desejo da busca de mais poder, não apenas redirecionando os desejos, mas promovendo um palco otimizado para o conflito econômico controlado. Bom, concluindo, vendo as diferentes dimensões do conflito e da violência dentro de configurações sociais e seu papel dentro das relações entre os homens, podemos perceber que ela participa desde a construção das sociedades, sendo um dos fatores que criam as estruturas sociais junto com a associação. Conflito e violência participam do ajuste do sistema, que utiliza o conflito como uma espécie de motor para que os homens possam, de uma forma segura, buscar o poder sobre o outro e saciar seus desejos. Participam também do sistema judiciário, que supostamente instrumentaliza essa violência para controlar os conflitos internos e prevenir futuras violências. Assim, concluímos que a sociedade capitalista é forjada a partir da violência e dela nunca se separou, sendo um elemento presente e reconhecido, e sua manipulação pode levar a justificativas racionalizadas para a perpetuação do próprio sistema. Analisar as formas de conflito e violência nas sociedades capitalistas pode esclarecer de que modo as instituições modernas estão realmente destinadas a eliminá-los, a regulá-los ou eventualmente a utilizá-los para outros fins. Como referência, utilizamos A Violência e o Sagrado, de Girard, São Paulo, editora País Terra, do ano de 2008, Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil, de Thomas Hobbes, São Paulo, editora Martin Claria, 2014, A Teoria Política do Individualismo Possessivo, de Hobbes até Locke, de Macpherson, Rio de Janeiro, editora País Terra, 1979, e Jorge Simmel, Sociologia, de Evaristo Moraes Filhos, de São Paulo, editora Ática, 1983. Obrigado e espero que tenham gostado.